In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no terceiro domingo, depois da Páscoa. Vejam, nós precisamos contar a coisa de forma diversa na missa tradicional que nós celebramos. O calendário é diferente daquele da missa do Novus Ordo. E, de fato, nós estamos já começando no Vetus Ordo, o segundo momento depois da Páscoa. O primeiro momento era a efusividade, aquela alegria, aquela constatação do Cristo ressuscitado. A segunda parte já se nubla de novo o nosso olhar com a tristeza das lágrimas que se afluem, pelas saudades que já apertam o coração por aquele que está se despedindo. Sim, esse segundo momento das missas, foram 3 missas de plena alegria, e agora serão 3 missas meditando já o desaparecimento do Senhor do meio de nós. Hoje, Dia das Mães, né? Vamos começar com essa palavra aqui para homenageá-las, com todo o nosso carinho. Não sei, essa homenagem vai ser meio assim de viés, né? Mas vamos começar a nossa reflexão. São tantos pontos, mas vamos começar a nossa reflexão com essa palavra que Jesus usa como exemplo para que os discípulos entendam o tal de um pouco de tempo. E a gente pode explicar e aplicar das mais diversas formas. Então, Jesus usa o exemplo da mulher, da mãe, que dá à luz. Eu fico lembrando a imensa alegria com que se converteu, como é que eu vou chamar agora? Igreja contra a igreja, e talvez até um pouco tudo junto e meio que misturado, igreja e contra igreja, porque nos foi dado um homem. Nos foi dado um homem novo esta semana. Ele tomou o nome de Leão XIV. Quanta alegria! E os conservadores, vendo ele vestindo-se com todos os paramentos pontificais, e aí fazem surgir aí do seu passado, que até rezou alguma missa tridentina, como nós celebramos, que em final rezou a primeira missa agora, muita parte pelo menos em latim, e tudo isto e tudo aquilo. Por um pouco de tempo vos alegrais. Mas a alegria é tão grande e tão forte em tantos que esquecem completamente que estamos no fim dos tempos. Agora já não há mais. Aliás, a alegria de muitos é justamente porque vamos parar com esse negócio de falar aí em fim dos tempos. Vamos parar de falar nesse negócio de fim do mundo. Não tem mais sentido falar nisso, já que uma grande alegria nos foi dada. E facilmente esquecem os acontecimentos, e agora já as profecias não interessam e não valem nada, e vamos lá viver séculos e milênios ainda com uma igreja, enfim, cada vez mais gloriosa. Sim, agora volta ao passado, né? Sim, com todos os paramentos e missas, cantos gregorianos e tudo de novo. Então, um pouco de tempo. Vos alegrais por um pouco de tempo. Eu tenho dito que é preciso prudência. Não se esqueçam, para reconhecer Francisco como o falso profeta que foi, e antipapa que tinha sido eleito. Para reconhecer isso, eu levei 2 anos, pelo menos 2 anos, né? Pelo menos 2 anos.
Então agora, esta pressa e esta, na verdade, é um desejo de alontanar, de colocar longe os sofrimentos e as profecias terríveis que nós temos tantas vezes anunciado. Né? Então, se alegram por um pouco de tempo. Felizes aqueles que com toda a prudência aguardam. Né? Eu já o disse que agora o ônus da prova inverteu. Né? É o Vaticano que tem que nos provar que voltou a ser católico. Né? Nós permanecemos na fé católica. Não arredamos pé dela por um instante. Né? Nem para seguir falsos papas, nem para seguir pastores odiosos que burlam com Jesus, a sua lei, com a igreja e a sua ordem, a sua disciplina. Não. Nem por um instante nós nos quisemos aliviar e alegrar com isto. Nós seguimos sendo aquilo que queremos simplesmente ser, católicos. E não é um paramento, não é uma missa, né, que vai nos convencer de que também o sejam. Né? Interessante como agora tantos, ainda muito veladamente, muito, né, mas não lembro mais de Francisco e das suas heresias e do seu cisma. É como se não tivesse havido realmente cisma nenhum e segue avante agora. A igreja supre, sim, a imensidade dos bispos e dos padres receberam Bento XVI como autêntico, e então ele de fato o é. Mas isso no átimo, depois da eleição, isso depois de uma primeira missa celebrada aí. Calma. É muito pouco tempo. Vamos ver. Deixa o tempo passar, deixa o tempo dizer. O que eu continuo dizendo e afirmando eu não deixarei de ser católico, jamais. Nem por um instante, nem por um momento. E digo mais, também não deixo de dizer e anunciar que nós estamos na iminência do retorno de Jesus. Ele mesmo ainda fala nesse evangelho, pouco de tempo, um dos poucos de tempo que nós devemos interpretar é que todos esses 2000 anos, todos esses anos que nós estamos vivendo e todos esses diazinhos que nós estamos passando, não apagam a verdade de que em breve o Senhor vai retornar. E nós continuamos anunciando isso, pregando isso, querendo convencer a humanidade acerca disto. Hoje, pelo que eu vi, no Novus Ordo, hoje é o dia do Bom Pastor, o Evangelho do Bom Pastor. E Leão XIV, com certeza, aplica a si, né? Aplica a si o termo, o título, aplica-se o título. Ele que é para ser o bom pastor da Igreja de Roma e da Igreja Universal. Muito bem, queremos ver isto. Né? Vamos dar um tempo, um pouco de tempo. Vamos examinar depois os atos concretos para nós podermos aferir. A minha aposta é que ao dizer das profecias, tudo continuará. E ainda mais, que tudo piorará. Tudo ainda se tornará pior. Então, talvez mais disfarçado, nós dizíamos antes. Talvez mais disfarçado, talvez mais cativante. Talvez conquiste alguns conservadores, aos quais basta botar paramentos, usar incenso, rezar em latim, e o resto não importa. Talvez a esses alguns a mudança requerida seja essa e o suficiente. Nós queremos que a igreja seja sempre fiel a Cristo, aos seus ensinamentos.
Para nós, os ensinamentos estão aí. Hoje, a primeira leitura é de Pedro, né? Que legal para nós. A primeira leitura de... E olha, ele vai aí falando em todos os assuntos que interessam aos cristãos, em todas as realidades mundanas. Sempre me admira muito quando ele fala dos servos, aqueles que estão escravos, e aos quais ele não recomenda a revolução, né? Nós vivemos a revolução nesse mundo. Ele não recomenda a revolução. E sempre me admira também esta palavra dele aos príncipes deste mundo, aos grandes deste mundo, aqueles que regem, os reis deste mundo, a quem se deve obediência. Eles nos imporão, eles nos impõem a sua obediência. Ai de nós se não obedecermos. E daqui a pouquinho se dirá, se não tivermos a sua marca, não poderemos nem comprar, nem vender. Teremos que ser obedientes à sua marca. Então, queridos, sim, nós queremos continuar sob o Pedro, mas o verdadeiro Pedro, o autêntico Pedro, aquele que pregava a vida cristã, assim como Jesus Lola mandou viver. Viveu ele mesmo e nos mandou viver. Um pouco de tempo. É preciso dar um pouco de tempo. E ficar prevenidos. E ficar atentos. E não se decepcionar. Não esperar aquilo que não vem. Não esperar aquilo que não vem. As notícias, as profecias não são boas. Aliás, é a própria palavra de Deus que nos diz, quando a profecia é boa, ficai atentos, porque provavelmente não procede do Senhor. E só será aprovada a profecia boa depois que, de fato, tiver acontecido. Vamos esperar. Vamos esperar, porque a prudência nos avisa que nós devemos manter-nos fortes e firmes na catolicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.